Oi, bom dia, Priscila. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bem com você? Tudo... Como está? Você me vê bem, me escuta bem? Está com algum problema na conexão, alguma coisa assim? A princípio, não, tá tudo certo. Aqui você também tá perfeito, tudo ótimo, tá? Então, eu vou iniciar, tá? Fazendo a sua apresentação. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite do observatório, tá? A gente fica muito feliz com a participação e grata, né, por você contribuir com o seu conhecimento com a gente. É bastante importante esse projeto. E hoje a gente tem como convidada a doutora Priscila Crucetti, que é juíza de Direito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Ciência Política também pela UFPR, graduada em Direito também pela UFPR e membro eleita da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e Discriminação. O tema de hoje vai ser os aspectos práticos, né, da violência política de gênero. Então, Priscila, eu passo a palavra para você, tá? E novamente agradeço a tua participação aqui com a gente. Tá ok, então bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer aqui, né, primeiramente, o Observatório de Violência Política de Gênero, na pessoa da doutora Aline, né, que gentilmente fez esse convite para nós conversarmos, trocarmos ideias aí sobre casos, né, de violência política de gênero. O observatório, pelo que a gente verifica, né, faz e acompanha também um trabalho belíssimo de colocar luz nessas questões, né, que a gente sabe que a violência de gênero, ela está enraizada, a política de gênero na própria violência de gênero, né, que é mais ampla e que, enfim, impõe aí diversas situações inferiorizadas para as mulheres brasileiras, né? E não só brasileiras, a gente sabe que é uma questão também local aí da América Latina, né? Um problema endêmico, segundo a ONU, e também mundial em alguma medida. Não tem como a gente falar sobre casos concretos de violência política de gênero sem a gente considerar essa questão que tem por trás, né? Então, da posição inferiorizada da mulher na sociedade. Então, as bases que a gente sabe, patriarcais da sociedade, e as estruturas sociais, né, em relações assimétricas de poder, que reforçam essas desigualdades entre homens e mulheres, elas, na verdade, são a base também para essas violências políticas que a gente verifica, né, em todas as esferas, né, não só na esfera política pelas mulheres que ocupam esses espaços de poder, né, com cargos eletivos, mas também na esfera pública, né, que ocupam funções públicas e sofrem essas violências aí cotidianamente, diariamente. A gente sabe que, embora a gente tenha na Constituição, em diversos diplomas, né, internacionais, enfim, a condição de igualdade entre, né, a mulher e o homem, na prática, nós não verificamos essa igualdade material, né? E na medida em que a gente coloca luz, em que a gente traz para debate essa desigualdade e levanta, então, esses papéis, né, que foram relegados aí à mulher, papel social e de espaços, principalmente espaços privados, né, domésticos, a gente verifica daí e consegue visualizar melhor por que é tão difícil para a mulher ocupar o espaço público e por que ela é tão violentada quando o ocupa, né? Então, essas vulnerabilidades que a gente sabe que ocorrem, então, todas as esferas, principalmente na esfera doméstica, que é mais trazida e mais discutida, né, a violência doméstica, ela reflete no âmbito político. Eu trouxe aqui os dados, mas esses dados a gente sabe, né, que são bastante conhecidos, né,
Em recente estudo do IBGE, que de 2021, ele divulgou estatísticas de gênero, né, baseadas em diversos indicadores, e coloca que as mulheres possuem, então, menor ocupação remunerada, ganham em média 20% menos que homens, que exercem a mesma função, a mesma posição, e que possuem a mesma formação. Então, quer dizer, são dados concretos, né, em relação a essas assimetrias e essa condição inferiorizada da mulher em relação ao homem na nossa sociedade aqui, né? Além disso, a mulher aqui dedica o dobro de horas semanais aos afazeres domésticos se comparadas com homens. Então, isso também prejudica a inserção da mulher no mercado de trabalho e também nos espaços de poder, de decisão, espaços públicos. A gente tem que pensar também que a aceitação desse modelo, desse padrão que existe, né? Então, receber dados concretos em relação a isso, de alguma forma, reforça essas experiências de desigualdade e discriminação baseadas em gênero, né, no sexo, e legitima também as consequências injustas para essas mulheres, né? Em termos de reconhecimento de garantias e dignidade e também da distribuição de direitos e bens públicos. Então, todo esse caldo que a gente tem por trás, né, de alguma forma, reforça essa posição, né, da mulher de ser a maior vítima aí, talvez, de violência política, né? E aí, eu até trouxe aqui, isso é um dado bem, uma consideração bem interessante de se fazer, que quando a gente analisa essas situações, né, de violência política de gênero, caso elas sejam judicializadas e trazidas a debate, né, para serem apreciadas, é importante, como, né, trouxe aí o Conselho Nacional de Justiça, que a gente tenha lentes de gênero. Então, não tem como a gente analisar um caso desses, né, sem considerar, então, essas situações que estão fundamentando as relações, né, assimétricas entre homem e mulher na história, na sociedade, enfim. E essas lentes de gênero, né, são talvez aí um dos caminhos que a gente encontra para dar uma resposta e que talvez gere uma mudança na prática nesse tipo de prática, né? Então, além de colocar luz, trazer a reflexão, né, e uma resposta também para esse tipo de situação, né? Sem desconsiderar essas peculiaridades aí que a gente mencionou. Eu trouxe também aqui para falar, antes da gente entrar nos casos concretos, que a gente sabe que no âmbito político nós temos aí a subrepresentatividade feminina, né? Isso é bastante falado nos espaços de poder. Aí o Brasil ocupa uma posição desfavorável, para não falar vergonhosa, né, em relação à quantidade de mulheres exercendo cargos eletivos, né? A média mundial no parlamento é de 26%. O Brasil, ele tem aí uma média de 18%, né, das cadeiras do Senado e da Câmara. No âmbito também do executivo, os números são baixíssimos, né? 12% aí de prefeitas, e nos estados apenas 2 governados por mulheres. Eu também quis trazer aqui para a gente pensar de forma mais ampla que no Poder Judiciário, Aline, acontece parecido, né? Então, quando a gente começa a ascender ali, a pensar nos níveis mais elevados da carreira, a representatividade feminina, ela cai, né? Então, também no judiciário, por exemplo, no Paraná, hoje nós temos 17% só de desembargadoras, né? Para 83% de desembargadores. Então, alguma coisa acontece no meio do caminho, né? E o que está acontecendo que impede que essas mulheres ocupem esses espaços, né? Quais são as questões que a gente tem que pensar para tentar mudar essa situação, enfim. Muito se fala das políticas afirmativas, né? A própria questão que a gente tem em outros países vizinhos, no âmbito político, né? De
de cotas, né, para mulheres, seria aí talvez uma das saídas que são mais, que tem uma resposta um pouco mais evidente, né, mais rápida, enfim, para essa discrepância. Mas isso não faz com que a gente não tenha que considerar também o que tem por trás e todo esse caldo que é importante que a gente reflita e coloque luz e pense em outras saídas também, né? Eu coloquei aqui também que a gente costuma brincar, né? Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, nós temos menos mulheres do que Luiz, né? Então, nós temos 2 mulheres dos 11 ministros e temos 3 ministros com o nome Luiz. Então, para a gente pensar assim, né, essa questão da subrepresentatividade da mulher, ela em todas as esferas, né, não somente no executivo, no legislativo, mas também no judiciário. E há hoje já diversos movimentos em relação a isso, né, pensando e trazendo discussões para ampliação, né, para a busca da paridade na participação feminina, né, também nos tribunais, nos espaços de poder e de decisão. O que a gente tem que concluir em relação a isso, assim, né, grosso modo, que a gente, mantendo essa subrepresentatividade feminina, a gente mantém as mesmas normas, enfim, a mesma forma de pensar e não altera na ponta, né, essas assimetrias. E na medida em que a gente tolera as violências, né, contra as mulheres na sociedade, a gente inviabiliza essa violência que se exerce contra elas, né, por razão de gênero, seja na vida política, mas também, como eu falei, né, na vida privada, enfim. E a mulher não ocupando esses espaços de poder, não estando na vida política, há um impedimento ali, né? Uma dificuldade na elaboração e aplicação de políticas para erradicar o problema. Porque aquele que não vive, aquele que não sente, não vai pensar, não vai ter isso como uma pauta, né? Então é importante que as mulheres estejam ali representadas e pensem essas saídas para erradicar o problema, né? Com relação, então, à violência política de gênero, aqui antes da gente falar de alguns casos, a gente sabe que a violência política ela é muito mais ampla, né, do que, às vezes, um tipo penal ou outro que consta no ordenamento, né? E existem algumas violências políticas de gênero que não são contempladas pelos tipos penais, né? E isso é importante também a gente lembrar, né? Por isso, também mencionei lá o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, porque ele nos amplia, né, as lentes, enfim, a visão, o campo de visão. Então, a gente consegue perceber ali essas nuances dentro das situações concretas, que por vezes não são configuradas aí como um tipo penal, né? A violência política, como a gente vem falando já aqui, ela pode ocorrer, então, antes, né, do período eleitoral, durante o período eleitoral, depois, né, que as mulheres assumem aí o mandato, e, como eu mencionei, ela pode ser sofrida não apenas por aqueles que ocupam cargos políticos, né, as mulheres que ocupam cargos políticos, mas também aquelas que ocupam funções públicas, né? E não só funções públicas, também dirigentes de conselhos de classe, empresas estatais, entidades de representação política, enfim. Sempre que você tiver em jogo ali o exercício, né, da política, enfim, né, do exercício do ato de estar dentro do cenário político e discutindo, enfim, você pode ter sofrido aí uma violência no seu direito político e aí sim está sofrendo essa violência política e que no caso se envolve a questão de gênero, daí de gênero em relação à mulher, né, pela condição de mulher, enfim. Também aqui para a gente
antes de entrar nos casos, eu queria trazer isso que eu acho que é bem importante a gente pontuar, que o tipo de violência política sofrida por homens é diferente do tipo de violência política sofrida por mulheres, né? E isso também a gente percebe, como eu mencionei, nas outras esferas, né? Dentro desse documento do Conselho Nacional de Justiça, né, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, há toda uma divisão ali também em relação aos assuntos e matérias, e traz-se isso, né, como o estereótipo de gênero ele influencia a avaliação, né, e o julgamento que se faz das condutas, enfim, das mulheres nos diferentes tipos de relação que elas travam, né? E é muito comum que quando essa violência vem para a mulher para impedir, né, o exercício dos seus direitos políticos, né, ou restringir, enfim, impedir, diminuir ali, né, a sua possibilidade de participação, envolve o corpo e a moral da mulher, né? Por que a gente percebe isso, né? Então, normalmente palavras relacionadas ao peso, ao tipo de roupa, identidade sexual, sexualidade, né? As mulheres, elas são mais ameaçadas com fotos íntimas, são maiores vítimas de assédio. Então, aí a gente percebe que há uma situação de... É como se fosse o controle, né? O controle do corpo feminino, né? De alguma forma, o controle da atuação até onde a mulher pode ir, né? Então, acaba sendo também aí um controle da própria liberdade, né? Quais são as liberdades que são... que a mulher tem direito, né? Não se ataca normalmente aquilo que ela traz, aquilo que ela pensa, o que ela reflete, o que ela constrói, mas se ataca a própria pessoa, né? A própria condição ali feminina. A violência, né, política contra a mulher, ela fica mais evidente depois de eleita, né? Porque aí a gente tem as situações em que elas são interrompidas quando estão falando, né? São silenciadas, não são convidadas para participar de alguns estudos, enfim, né, comissões que são importantes, né, são questionadas sobre suas roupas, aparência física, relacionamentos, e aí também vem o julgamento dentro dos estereótipos, né, então, de alguma forma, se ela está se destacando, ela está sendo uma má mãe, ela não está exercendo direito, né, ali, as funções que ela deveria estar exercendo. Outro ponto aqui também bastante importante ali em relação à violência política de gênero, né, é como você perceber, né, então a dificuldade que as mulheres têm de perceber que estão sofrendo. Então, de alguma forma, seja porque foi naturalizada essa violência, seja porque há uma reprodução histórica delas, e também a questão de não identificando, isso não é trazido, né, a conhecimento, então há uma aí subnotificação, talvez, dessas situações, né? Então, seja a própria mulher não percebe que sofre, né? Aquele que exerce essa violência não percebe que está exercendo, a mulher que sofre não percebe muitas vezes que está sofrendo, porque é natural, né? É natural a mulher ter a sua voz interrompida, é natural ela se sentir constrangida num ambiente que é mais masculino, né? Então, acaba deixando com que a sua participação ali seja diminuta, enfim. Muitas daí acabam vivenciando isso sozinhas, né, na solidão, e também acabam não notificando, né? Outra questão também é que muitas vezes as pessoas não sabem, as mulheres não sabem como pedir ajuda, né? Como
denunciar, enfim, o que fazer quando sofrem esse tipo de violência, né? Dentro daquela linha que eu estava trazendo aqui do tipo de violência, né, que as mulheres sofrem mais do que os homens, há estudos recentes, inclusive publicados pela Câmara dos Deputados, né, de que há maior incidência de violência política em relação às mulheres quando se diz respeito a ataques virtuais, né? Então, as mulheres têm mais atacadas também, são vítimas aí preferenciais, né, de violência virtual, né, ataques em suas páginas de internet, perfis, de redes sociais, são mais vítimas também de fake news, né, embora isso esteja bastante disseminado, né, e considerando todo esse caos cultural. Só que a Márcia Reis fez um comentário aqui, né, que eu acho importante a gente colocar, sobre esse problema da identificação, né, da mulher perceber que ela está sendo vítima de uma violência. Ela chamou atenção, né, para ela a dificuldade em identificar em período de campanha eleitoral, né? Geralmente é um período relativamente curto e muito corrido, né? Imagino eu. Então, essa dificuldade ali de perceber essa violência durante a campanha eleitoral. Sim, até porque na campanha eleitoral, né, há uma falsa ideia, né, de que tudo é permitido, né? É uma discussão, é um ambiente em que a gente está discutindo e que a gente está se enfrentando, né? Mas até que ponto esse enfrentamento ele é um enfrentamento saudável, democraticamente falando ali, né, em que se defendam ideias, e até que ponto ele passa a ser uma violência, né, para essa candidata, né? E como que isso interfere também aí em sendo violência na percepção que os eleitores terão dessa mulher, né? Então, nossa, ela é uma mãe, ela não exerce bem ali as funções parentais, ela não, né? Então, o que às vezes frases que parecem que não tem aí um cunho, né, violento, mas que tem. Por quê? Porque é naturalizado, porque a gente pensa que determinadas funções elas são femininas, né? Então é bem sutil mesmo, e é Márcia, né, que comentou, e realmente no período eleitoral é ainda mais difícil, porque até você pensar em exercer uma medida, né, para que esse direito não seja mais violado, em que essas questões não sejam mais faladas e trazidas, né, no âmbito ali público de discussão, né, enfim, de debate, às vezes o Tem uma coisa. Uhum. Desculpa, desculpa te cortar, que sobre isso a gente teve mais uma pergunta aqui da Juliana Bandeiras. Ela perguntou: como diferenciar a violência política contra a mulher de uma violência política que faz parte do jogo político, entre aspas, e de um diálogo mais acalorado de um debate parlamentar nas câmaras e assembleias? aí a gente tem que perceber. Acho que cortou um pouquinho aqui. Voltou? Voltou. Um debate acalorado, a pessoa está um pouco mais emocionada, enfim, né? Dependendo do conteúdo que ela vai veicular, ok, pode ser classificado dessa forma, é um debate acalorado. Agora, um debate acalorado em que a pessoa está lá falando alto, enfim, para se impor, e utiliza, né, frases que demonstram ali uma humilhação, uma desconsideração, ou mesmo uma mentira em relação a essa mulher, ele passa a ser violência, né? Ele passa a ser algo que está, de alguma forma, ferindo ali o livre e amplo exercício dela, né, dos direitos políticos dela, de se fazer, de expor as ideias dela, enfim, de estar no campo político de igual para igual. Então, assim, é muito sutil, porém, eu penso que hoje a gente tem bastante elementos para filtrar isso e para verificar, né? Então, em que medida aquilo que está sendo falado está só no campo de ideias,
ou ele está querendo ferir aquela mulher em razão da condição dela, né, de mulher, né? Então, pelo que ela é, pelo que ela faz, a conduta particular ou privada dela, o papel que ela deveria desempenhar, né? Então, essas nuances é que tem que ser percebidas ali na hora desse debate, para a gente verificar se configura ou não violência política de gênero, né? E não A, simplesmente um Mar debate, né? a Márcia Reis até comentou, eu participei do observatório esse mês em Curitiba e eu identifiquei que sofri todos os tipos de violência. E ressalta como a informação é importante. Então, a gente vê ali, né, no próprio comentário, uma pessoa que não, quando sofreu a violência, né, a Márcia ali não percebeu que ela estava sendo vítima de violência. Então, né, que realmente isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente, é aquilo que a gente comentou há pouco, né? Nós estamos acostumadas, nós mulheres, né, a não ter esse espaço amplo. Então, quando alguém corta a nossa fala, no primeiro momento não parece que é uma violência, né? Mas depois você para pensar, você não conseguiu concluir a sua ideia, ou você foi impedida de concluir, porque em alguns casos mais graves se corta, né, o microfone de vereadoras, enfim. E essas pequenas questões, né, como dizem também a síndrome da impostora, que é muito trabalhada também, né, no âmbito da psicologia, né? Então, você é construído socialmente uma ideia de que aquele espaço não é para a mulher, não é um espaço feminino, e, portanto, a mulher, quando chega nesse espaço, ela não se sente, de alguma forma, ainda que inconscientemente, detentora daquele espaço e apta a estar figurando naquele espaço. Então, quando ela sofre a violência, ela não percebe, porque ela mesma, no fundo, tem essa percepção de que aquele espaço, em razão dessas questões aí, dessas, talvez aí, omissões também, né? Você ter uma ideia em relação ao espaço, eu trouxe uma das situações aqui para a gente exemplificar como caso, o fato de que no Senado nós não tínhamos banheiro feminino, né, até 2016. Né? Então, quando você não tem um banheiro feminino, o que isso está comunicando? Né? Que aquele espaço não foi pensado e não foi construído para uma mulher. Né? E a primeira senadora que foi eleita foi em 79, então a gente demorou de 79 aí 30 e poucos anos, né, para de fato ir lá, se parar para pensar nisso e construir lá um banheiro no plenário. Então, isso fala muito, né? Isso também é um tipo de violência. E aí uma omissão, né, em relação a esse espaço que também pode e deve ser ocupado por mulheres, né? Aí eu trouxe aqui também, eu acho que pelo que eu vi aqui no Instagram do Observatório, né, já foi discutido bastante sobre a lei modelo, né, da violência política, né, interamericana aí, de 2017, e aí também o Brasil, em 2021, né, traz aí, edita, né, a lei de violência política de gênero, estabelecendo algumas normas para prevenir, reprimir e combater a violência política, né, contra a mulher, e no exercício, como eu falei, né, dos seus direitos políticos e também das suas funções públicas, né. Só que é importante que a gente veja, como eu mencionei também, que nem todas as condutas configuram, né, crime, né? E nem por isso elas não têm importância. Então, em alguma medida, a gente precisa saber identificar qual é a natureza ali da violência, para a mulher saber qual caminho ela tem que adotar, né? Se é uma ação de reparação civil, se vai se procurar um órgão ali, Ministério Público, enfim, para denunciar de fato um crime, né, de violência política de gênero, ou algum outro crime, se, por exemplo, não for uma candidata ou não for, né, não ocupe um cargo político já eleita,
também podendo sofrer alguns tipos de violências, de política de gênero, ainda que não nessas funções, mas em uma função pública, né? Ou exercendo aí uma função de representatividade, ainda que numa entidade associativa, né, ou privada, ela também pode recorrer aí à legislação de alguma forma, ainda que não com esse nome de violência política de gênero, né? E então é importante deixar isso claro. Muitos criticam a lei, dizendo que ela poderia ser mais ampla, abarcar essas outras situações com relação aos tipos penais, mas a gente tem que considerar o tanto que a gente caminhou, né? Se você for pensar em termos normativos, né? Em que a gente não tinha nada disso, então, e também pensando que você pode fazer costurar ali, né? Com os outros diplomas, inclusive os internacionais, né? Que o Brasil subscreve, enfim, que a gente pode ter esse controle e de alguma forma agir contra, né? Porque se a gente tolerar a violência, como eu falei, essas questões, você vai impedir mais a participação feminina, a mulher não vai chegar nesses espaços e a gente não vai ter as políticas necessárias para que essa situação seja alterada, né? Então a nossa luta tem que ser nesse sentido, me parece. Eu trouxe aqui também, que eu achei que é bem interessante trazer a conhecimento, né, que o parágrafo único do artigo 2º, né, da lei de 2021, ele diz que as autoridades deverão priorizar, né, o imediato exercício do direito violado. Então, para que esse exercício seja priorizado, é possível o emprego de todos os meios e técnicas processuais, né? Tais como tutelas inibitórias, tutelas de remoção de ilícito, e também ali obrigações de toda a natureza, né? De fazer, de não fazer, enfim. Ou seja, quaisquer medidas e que se fizerem úteis para fazer aí cessar essa ameaça ou violação ao direito político, né? Das mulheres, enfim. E isso me parece que é bastante relevante, né, quando você tem isso já normatizado. Também é bastante interessante nessa legislação, né, a efetiva importância que se dá à declaração da vítima, né. Então, aí já é vamos dizer assim, uma lente de gênero adotada pela própria legislação, né. Então, é muito importante e bastante interessante, assim, e digno de nota, né, que a gente tenha essa norma. Então, reconhecendo a importância da palavra da vítima, porque a gente sabe que nessas situações de violência contra a mulher é muito comum que ela aconteça de forma, assim, num ambiente mais privado ou com menos pessoas, enfim. E, às vezes, a palavra da declaração da vítima acaba não tendo a importância que deveria, né, não sendo consideradas essas questões aí de que às vezes não tem testemunha, não tem algum outro elemento. Aí eu trouxe aqui como casos para a gente, já está quase acabando o nosso tempo, né? Mas eu já falei de alguns, aí falei da questão da omissão lá do banheiro, a existência do banheiro, né? Que eu acho que é bem interessante. Considerando, como eu falei, a maneira como as mulheres são violentadas, né? A situação que ocorreu com a deputada federal, então deputada federal eleita, né, Marina Silva, em 2022. Logo depois que ela foi eleita, ela estava num hotel jantando e um grupo de, muito provavelmente, oposição política, né, a xinga de vagabunda. Então, não se fala da conduta, das escolhas políticas dela, né? Enfim, se fala chama ela de vagabunda, enfim, ofensas relacionadas ali, sei lá, sexualidade. Então, lembrando, né, que a mulher ela sofre muito isso. Então, a violência em relação à característica física, desempenho do papel social esperado, né? Então,
É muito comum também que se ouça, uma má mãe, uma má esposa, não performa da maneira esperada, né, exigida pelo machismo. Aparência física também, né, é comum esse tipo de violência. E aí eu tinha trazido aqui também a conduta omissiva, né, grave para a democratização do espaço público, a questão do banheiro, né, que a gente mencionou. E acho que não tem como a gente não mencionar também aqui o caso da Marielle Franco, né, que talvez aí tenha sido o extremo, né, de você impedir o exercício, né, do cargo, né, e que é aí campo para discussões até fora do país, né, em relação à violência política de gênero. Me coloco aqui à disposição para mais questões. Priscila, muito obrigada. Eu só queria comentar, acho que para finalizar, né, sobre essa questão ainda, sobre todos esses casos práticos que você trouxe, e também o que você comentou durante a live sobre os ataques virtuais também, mas em como se sentem confortáveis em exercer esse tipo de violência, né? Então, por exemplo, no caso aqui caso prático da importunação sexual, poxa, foi ali no ambiente público, a gente tinha muitas pessoas, né? No ambiente virtual ali, comenta, e às vezes nem é um perfil fake, às vezes o perfil da própria pessoa mesma que faz, né, comentários ali extremamente ofensivos. Então, como é confortável para quem pratica esse tipo de violência também, né? Porque, então, como eu falei, é um ambiente público, tem um monte de gente, e mesmo assim, imagino que, né, acontece quando né, se tem, né, não tem tantos olhares assim. Então, acho que só, talvez para finalizar esse aspecto ali, né, que durante a sua fala eu fiquei pensando ali e trouxe isso de como é confortável, né? Ou como, né, a questão do banheiro ali, que apenas em 2016 foi, né, teve um banheiro feminino e ninguém nunca, né, se atentou a isso. Tem pessoas que não sabem essa informação, né? A maioria, acho que da população brasileira não sabe dessa informação até hoje, né? De que apenas em 2016 se teve um banheiro, não tinha, até 2006 não tinha um banheiro feminino, né, para as parlamentares. Então, é só essa questão ali que eu queria pontuar sobre para finalizar a sua fala. A gente percebe, né, Aline, que o direito ele foi pensado por homens, né, homens brancos, e heterossexuais, né, e à medida em que a gente busca, né, essa diversidade, né, seja na construção, para a construção do direito, então por isso precisamos de mais mulheres, né, nesses espaços de construção e de decisão, é que a gente vai mudar essa visão, até a visão institucional, né? E tudo isso é muito atravessado, né, por essas questões que a gente falou lá no começo, né, que ainda são bastante presentes, estão bastante presentes. Então, embora a gente tenha alcançado normativamente aí uma igualdade, né, e pense que em termos civilizacionais a gente está aí, tenha construído algo bastante denso, nesse aspecto normativo, nós precisamos urgentemente mudar aí a cultura, né, as bases. E nós temos já um pouco de arcabouço para isso, né, como eu mencionei aqui algumas normas, mas precisamos colocar mais luz, debater mais, talvez aí ter um trabalho um pouco mais coordenado, né, entre as instituições, e a informação, né, de como identificar essas questões, como nós fazermos as denúncias, a quem procurar, para onde levar, enfim, e confiar que a gente seguindo nesse caminho alcançaremos aí um outro patamar.
mas também sem ser ingênuos, né? No sentido de que existem algumas ações que são talvez urgentes, né? As questões aí das políticas afirmativas, né? Para que a mulher tenha uma, vamos dizer assim, um espaço garantido, né? Porque se a gente for esperar os caminhos aí próprios, né, só deixar o tempo resolver, a gente sabe que vai demorar muito. Priscila, muito obrigada mesmo pela sua participação, por você disponibilizar seu tempo, né, e contribuir aqui para o nosso debate. Na verdade, o objetivo do Café no Front é justamente a gente levar conhecimento, né, popularizar esse debate sobre violência política. Então, isso nos ajuda muito. Muito obrigada pela sua participação. A live ela vai ficar salva, porque às vezes, né, o horário que é, muitas pessoas às vezes não conseguem assistir, então a gente sempre deixa salva no Instagram do Observatório e também no canal do YouTube do Observatório. Então, muito obrigada novamente pela participação e por tudo que você explicou para a gente, por compartilhar o seu conhecimento, tá? Vou passar, então, pela última vez a palavra para você, para se despedir. E é isso. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu que agradeço aqui. Não sei se eu não consegui falar tudo que tinha para falar, né? 40 minutos é pouquinho. Mas espero que tenha contribuído aí também para a gente, né, trazer mais luz aí e imbricar mais aí as questões e instigar e provocar aí os nossos ouvintes, né, a levarem para frente esse debate. Muito obrigada. Obrigada mesmo, gente. Então, tchau. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigada, viu?